Localizada às margens do lago de mesmo nome, a cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, com seus quase 100 mil habitantes, tem desde a sua fundação uma relação muito próxima com as águas. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós temos que preservar sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu acho assim que o que nós temos mais é preservar o nosso rio Guaíba. Só que eu peço, por causa que ele é muito importante para nós, tanto para nós como para todo mundo. Porque senão, se ele terminar, nós não vamos ter água para beber. Para mim, a coisa mais de benefício para nós guaibenses é essa orla que acompanha toda a cidade, até o bairro Passo Fundo, até o Engenho, o IP e até o final ali na Estrada do Conde. Nosso rio Guaíba é o mais importante, que ele abastece a água potável da cidade, né? Não, o lago é tudo para Guaíba, né? Guaíba já é conhecido pelo lago mesmo, nem tem como. É tudo para Guaíba. O Lago Guaíba para mim tem o significado de abastecer a cidade. Só precisava de um tratamento melhor. Essa relação com as águas não se limita apenas ao abastecimento ou mesmo às belezas da orla. As águas em Guaíba também oferecem preocupação para a população. Guaíba, desde a sua emancipação em 1926, ela vem se construindo de uma forma não muito ordenada, né? Principalmente o centro da cidade, que é essa região à margem do Lago Guaíba, se deu de forma espontânea na sua maior parte. Mais ao sul da cidade, pegando um eixo de uma estrada que vai mais hoje para a Barra do Ribeiro, também houve em 1935 e 1938 duas ocupações, que são a Florida, né, o Balneário Florida e Balneário Alegria. Né, essas ocupações também à margem, por suas praias, né, elas se deram numa região muito baixa, o que a gente chama de fundo de bacia hidrográfica. Isto faz parte de uma Guaíba que foi se construindo de forma um pouco espontânea, outra com um planejamento um pouco setorizado e não olhando na sua totalidade. Né? Outras ocupações também em fundo de bacias houveram, como a Nova Guaíba, que foi já aqui nesse século, no ano de 2003, né? Também em fundo de bacia. Para isso nós estamos fazendo o que a gente chama de consertação dessa cidade, que tem 85 anos e que tem 95 mil habitantes. Em dias ensolarados como hoje, esta região aqui na zona sul de Guaíba não oferece nenhum transtorno para a população. O grande problema acontece quando chove e chove forte. Aí sim, toda essa região aqui fica alagada. Encheu as casas de água de novo. A minha encheu uma vez, mas a maioria aqui, que é o assoalho das casas é mais baixo, foi alagada 2 vezes dentro de 24 horas e tiveram água 2 vezes dentro das casas. Ó, a água, geralmente ela vem até aqui, ó. Tá. Uns 20 centímetros do chão, mais ou menos. Até mais, ó. É tudo assim, ó. Aqui, ó. Olha, até onde está desbotado, ó. Pode ver, ó, que daqui pra cima não está desbotado. É a marca da água. E dentro de casa, ali agora, nessa última vez, foi pintada antes da enchente. Então assim, ó, não ficou marca porque deu pouca água dentro de casa. Deu mais ou menos em torno de 10 centímetros. Então ficou assim da altura do rodapé. Mas antes entrava, que nem aqui, 30, 40, já deu 42 centímetros de água dentro de casa. A água vem tudo correndo aqui assim, ó. Isso aqui tudo é entupido, essas canalizações aqui, ó. Tudo. A água vem tudo por cima, isso aqui, ó. Nós, Oswaldo da Aranha, a Flores da Cunha, a Cis Brasil, não se conta que há muito tempo.
Mas agora aqui entupiu também, então vem tudo assim. Quando começa a ficar escuro para chover, o senhor já começa a se preocupar? Não, mas tu tá louco, rapaz? Não é só eu, aqui os caras do limpeza, todo mundo já ficam levantando. Tu olha ali pra te ver, eles fizeram uma parede assim, ó. Seu Antônio, há quantos anos o senhor mora aqui na... Eu? Eu nunca vim com 18 anos pra cá, cara. Tô com 62 anos. E esse problema da chuva é permanente? Isso aí toda a vida foi. Mas isso aí dá uma chuvinha aí, eu vou te contar, é só dar uma pancada forte, rapaz. Isso aí, mas vem água assim, ela vem toda aqui da Vila Holanda, Vila Jardim, tudo. E agora tá vindo de lá da loja Glória, tudo vem pra cá. Na verdade, o que aconteceu é que nós temos uma expansão demográfica da cidade, foi se expandido para a Zona Sul e houve uma expansão naquele local e houve o pessoal foi usando aquela área lá, que fica numa área baixa, que fica entre a rua Adão Fox e o rio, e o morro que fica no lado oposto. Então, com a chuva, quando ocorriam chuvas, essa zona ficava alagada, ficava tudo debaixo d'água. Isso era um problema histórico da cidade de Guaíba. E a gente procurou, de uma maneira, resolver isso através de um projeto que coletasse essas águas para evitar essas enchentes. Temos aqui um dado que é muito significativo. Toda a zona sul do nosso estado passa por Guaíba para chegar à capital. Não havia a BR-116 nem a ponte que hoje nós conhecemos. A partir do final da década de 50, início da década de 60 do século 20, nós temos a construção da BR-116, nós temos a construção da ponte. E isso é um divisor de águas para mudar toda uma economia, um modo de vida do nosso município. Nós perdemos muita força, não só política, mas também começamos a mudar esse perfil econômico. Na década de 70, nós temos a chegada aqui de uma empresa que também é um divisor de águas, que é a Borregar, hoje conhecida como Celulose Riograndense, que definitivamente vai mudar o perfil econômico. Nós deixamos de ser uma cidade agropastoril, passamos a ter um perfil essencialmente do comércio e da indústria. Então, essa alteração na década de 70, ela também marca uma alteração no sentido da visão de exploração econômica até dos elementos naturais que nós tínhamos no século XX, início do século XX, que eram as praias da Alegria e da Florida, com todas as suas belezas. Para enfrentar o problema do alagamento aqui na região da Zona Sul de Guaíba, a Prefeitura resolveu investir numa obra de infraestrutura. Esta obra, chamada de macrodrenagem, é constituída de galerias gigantescas como essas. Aliás, essas galerias servem para escoar a água. Você sabe o que quer dizer macrodrenagem? Para a gente falar de macrodrenagem urbana, primeiro eu gostaria de falar de macrodrenagem natural. Toda a água que cai sobre a superfície da terra em forma de chuva, ela vai encontrar um caminho natural, né? Através de pequenos córregos, formando riachos, rios, e tudo isso vai encontrar um caminho, ou vai para os lagos, né? E esses lagos depois desembocam tudo nos oceanos. Tem um outro tipo de drenagem também, que são a drenagem por absorção vertical da terra. Isso essa drenagem é absorvida verticalmente, essa água, ela encontra rios subterrâneos ou vai para o que a gente chama de aquíferos. Existe ainda a drenagem que não vão para os oceanos, que vão para meio de continentes, como o rio Okavango na África, onde ele deságua tudo para o centro do continente e lá forma grandes áreas alagadas, que depois com o sol, aquilo com o tempo, quando vai evaporando e a água e o solo volta a secar. Aqui no Brasil nós temos um exemplo semelhante ao que acontece na África, que é o Pantanal Mato Grossense. Bom, isto é drenagem natural, para que a gente entenda o que é drenagem. Nas cidades ocorre um processo muito semelhante. As águas que vêm de suas bacias hidrográficas, vêm das áreas mais altas, elas sempre vão encontrar o caminho mais baixo e vão procurar o rio. Como nós construímos ruas, construímos prédios, edifícios, então nós temos que criar uma rede artificial, ou que a gente chama de drenagem construída,
que são dutos, canos que estão ao longo dessas ruas, são captadas por boca de lobo e ali elas vão somando águas, vão somando o diâmetro dessas tubulações, até chegar, isso é chamado microdrenagem, até chegar nos grandes canais, nas grandes galerias de drenagem, e aí então nós chamamos nas cidades isso de macrodrenagem. A execução de uma grande obra como esta da macrodrenagem na zona sul de Guaíba exige o esforço e a dedicação de muitas pessoas. E o primeiro passo começa lá no gabinete, com planejamento, organização e envolvimento de profissionais especializados. Bom, no caso da drenagem da Zona Sul, uma vez realizado esse trabalho de certidões, foi de apresentar esse projeto, né? Então, encontramos aqui no município, sim, um projeto de engenharia bem encaminhado, mas ele, naquele momento, era um projeto de engenharia e não um projeto socioambiental que conseguisse ser enquadrado no interesse do governo federal em liberar recursos. Que trabalho foi esse? Mostrar o impacto dele na sociedade local. Mostrar que essas famílias estavam tendo prejuízos, tanto de ordem financeira como de saúde. Uma obra de drenagem, uma obra de saneamento básico, ela também resulta de uma melhor qualidade de vida e numa questão de saúde. Vencida a etapa de planejamento, é preciso partir para a execução da obra. E a execução da obra exige um planejamento para reduzir o impacto na comunidade e no meio ambiente. Daí surge o programa socioambiental. Mas o que é o programa socioambiental? Hoje eu coordeno os projetos de desenvolvimento da AMA. A AMA foi criada há 22 anos atrás por um grupo de idealistas e que pode-se dizer seguidores de José Lutzenberg, que completamos agora há 10 anos da sua ausência, né, do seu falecimento. Um projeto socioambiental, por mais incrível que possa parecer, ele é uma questão muito nova. A AMA está desde 2009 desenvolvendo ações com esse objetivo de buscar o que seria um termo de referência para a elaboração de projetos e de ações na área socioambiental. Porque nós temos um bom desenvolvimento, o Estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro e nós temos muito conhecimento e muito trabalho realizado na área de defesa do meio ambiente. Mas quando a gente casa essas duas variáveis, a questão dos interesses sociais, as questões de sustentabilidade social e a questão da sustentabilidade ambiental, para que essas duas coisas consigam ser feitas de maneira equilibrada, não trazendo prejuízos aos recursos naturais, mas trazendo condições de desenvolvimento social, é que cria-se um complexo de ações que está sendo difícil nós assim estabelecer qual é o melhor caminho. A AMA já tem 2 experiências nesse sentido, está entrando para uma terceira experiência. Teve a primeira experiência com um projeto do PAC, Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Guaíba, onde nós fizemos a interlocução do projeto financiado pela Caixa Econômica, executado pela Prefeitura e a comunidade. Resumindo, simplificando a explicação, a AMA ia ao encontro da sociedade, verificar o entendimento da sociedade sobre aquele projeto, sobre a importância de um projeto de saneamento, de drenagem e qual seria o papel do cidadão nesse contexto, já que os recursos aplicados nessas ações são recursos públicos, ou seja, da própria sociedade. Então, esta é a maior parte do foco que nós demos nesse primeiro projeto, que é o do PAC, Drenagem e Saneamento Básico. Eu trabalho como facilitadora no trabalho socioambiental. A gente realiza um trabalho de ouvidoria, né, com a população, né, lá da Zona Sul de Guaíba. Nós levamos informação sobre as obras, desvios, também trazemos informação, né, da população no sentido de quais são as dúvidas da população em relação à obra, explicando como essa obra vai influenciar na vida dessa população, com questões assim de como é que vai ficar o encanamento da casa, a rede de esgoto cloacal, a rede de esgoto pluvial,
Eles queriam sempre saber, né, algumas dúvidas em relação a isso. Como iria ficar o projeto, a gente sempre levava para eles, né, e eles traziam assim, algumas dúvidas no decorrer da obra. Algumas ruas que ficaram prontas, assim, o pessoal se mostrou satisfeito em alguns aspectos, em outros aspectos ainda, por a obra não estar totalmente completa, eles ainda não estão totalmente satisfeitos, mas a gente continua fazendo o nosso trabalho, né, de pesquisa. A gente desenvolve muita pesquisa com a população para saber se essa obra está trazendo para a população o que ela realmente esperava. A comunidade ela participou ativamente do processo de constituição do trabalho socioambiental e das questões relativas à obra de macrodrenagem. Nós temos dois indicativos em relação a isso. Primeiro, não há nenhuma ação durante todo o momento da execução da obra do Ministério Público que poderia ter sido proposta por alguém da comunidade para embargar a obra. Tudo surtiu a contento e tudo no seu devido tempo. E em todas as reuniões que houve com a comunidade, sempre eram pessoas presentes, sempre houveram pessoas que levaram as suas reivindicações e as suas colocações em relação à obra. E todas foram prontamente atendidas. Foi um índice de participação excelente. Tivemos um material de divulgação, que foram jornais e folhetos que foram distribuídos na obra, que foram todos lidos pela comunidade. Foram atendidas milhares de famílias. E também peças teatrais que foram trabalhadas com a comunidade, as quais sempre tiveram uma alta colocação de pessoas. Diga-se de passagem, a obra vai terminar, mas é fundamental que a comunidade ela tenha em mente que ela tem que participar da manutenção de toda essa infraestrutura. E a principal função é cuidar da qualidade do meio ambiente, principalmente, eu volto a reiterar, devido à questão do lixo. Cada papel de bala, cada lata, cada embalagem que é jogada na rua, hoje nós temos milhares de famílias. Se cada família fizer isso todo dia, nós vamos ter quilos e quilos de lixo que vão se acumular e que vão obliterar a obra. Então é fundamental que a população ela dê a devida destinação ao lixo. Existe coleta de lixo em todos os domicílios da Zona Sul, onde foi edificada a obra de macrodrenagem. A questão é acondicionar o lixo e não destinar nunca a locais públicos baldios, como terrenos públicos ou privados. Eu peço encarecidamente que cada pessoa que ela encontrar lixo acumulado num terreno, que ela entre em contato, telefone para a Prefeitura de Guaíba, peça para ligar para a Secretaria do Meio Ambiente e fale que prontamente os nossos funcionários vão lá e vão recolher esse material para que ele não cause nenhuma dificuldade à boa manutenção da obra. A questão da conscientização ambiental é fundamental. E você que é aluno, você que é criança, você tem que trabalhar isso com o seu pai, com a sua mãe, com os seus parentes. Porque é assim que se faz a boa manutenção do espaço público, respeitando o meio ambiente. Temos, porém, ainda muito a trabalhar na parte de saneamento básico, que são os esgotos sanitários. Como falei, esses passivos, esses assentamentos urbanos eram feitos sem um planejamento, não existia nem as exigências de lei que existem hoje. Então, é muito comum lançamentos de esgoto cloacal diretamente em corpos ou cursos d'água, e é comum também as pessoas não adotarem aquelas soluções individuais de tratamento de esgoto que devem ser, conforme lei aí, nosso Código de Obra de 1900, da década de 70, que exige, onde não houver uma coleta coletiva, uma rede coletiva de coleta de esgoto, que o cidadão, o contribuinte, faça a solução individual, que é fossa, filtro e sumidor. Então, temos avançado bastante nisso. A cidade hoje tem obras importantes, investimentos na ordem de 56 milhões de reais em rede coletora de esgoto e estação de tratamento de esgoto também. O descarte de resíduos de sua casa, de sua escola ou do local onde você vive e trabalha deve ser feito nos pontos de recolhimento apropriados. Nunca jogue o lixo nas ruas, especialmente porque o lixo solto pelas ruas vai ser carregado pelas águas da chuva e obstruir as galerias. Com galerias obstruídas, a água não tem para onde ir. O resultado é uma inundação de sua rua e de seu bairro. Ajude a preservar a obra que você está recebendo.
Assim como o lixo, 1 litro de óleo jogado na pia de sua cozinha contamina 1 milhão de litros de água. Para descartar o óleo usado, procure os postos de recolhimento em diversos pontos da cidade, como, por exemplo, em sua escola. Assim, em vez de poluir, este óleo usado será transformado em um produto natural. Uma vida melhor para todos depende da sua consciência e da sua atitude. Se informe deste programa na sua escola e na prefeitura. Como você viu neste vídeo, a cidade de Guaíba está ganhando uma importante obra de infraestrutura. A partir de agora, a sua participação é muito importante para conservar essa obra e mantê-la por muito tempo. Assim, a população garante qualidade de vida e segurança. Muito obrigado.